Eu já conversei, filha, eu já conversei na embaixada, eles falaram que o Brasil não tem esse tipo de acordo com as Filipinas, filha. O Brasil tem que fazer alguma coisa pra me ajudar, mãe. É meu país. Eu não entendo nada que eles falam. Eles fazem bullying comigo o tempo todo. Entende? Aqui é tudo culpa minha, é tudo culpa minha. Eu não quero passar o resto da minha vida nesse lugar. É muito ruim. É muito ruim. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ana, eu tenho esse canal aqui, eu falo sobre golpes virtuais e sobre relacionamentos virtuais. Esses dias eu estou abordando esses temas bastante complexos, no qual eu acho que a gente tem que trazer aqui para o canal, que são temas que passaram aí nas mídias convencionais. Hoje nós vamos falar da Yasmin Fernandes, uma brasileira na época tinha 20 anos, que foi presa nas Filipinas. E eu vou falar um pouco aqui e vou contar a história da Yasmin. A Yasmin, ela tinha 20 anos. Ela, em 2016, ela pegou um voo de São Paulo. Em São Paulo, ela fez uma conexão em Dubai. E de Dubai, ela desceu no aeroporto de Manila, nas Filipinas. Automaticamente, ao chegar nas Filipinas, a Yasmin foi interceptada pela polícia. Quando ela foi interceptada pela polícia, ela tinha em suas mãos as suas malas e um travesseiro. E dentro desse travesseiro tinha 5,800 gramas de, que a gente sabe, aquele negócio branco, farinha de trigo. Enfim, a gente não pode falar certas palavras aqui porque o YouTube corta a monetização. A Yasmin, quando a polícia a interrogou, ela se disse culpada. Ela disse que era culpada e ela pediu para entrar em contato com a Embaixada do Brasil para que a Embaixada pudesse ver o caso dela. E realmente foi atendido. O Brasil entrou com a Embaixada, entrou com um advogado, olhem só. A Embaixada entrou com um advogado para tentar reverter esse quadro no qual ela estava passando lá. Por quê? A Embaixada queria trazer, quer dizer, levar a Yasmin das Filipinas para o Brasil, para que ela cumprisse a pena no Brasil. Como muita gente não sabe, as Filipinas estão em guerra contra o tráfico. Porque o novo presidente, ele é intolerante, ele tem ódio mortal, tanto de traficantes como de usuários. Então, ele tem tolerância zero quanto a esse tipo de gente, principalmente estrangeiros, que levam porcarias de seus países para as Filipinas. Eu vou ler aqui um pouco para vocês. A Folha de São Paulo fez uma entrevista com ela. Eu vou ler um pouco para vocês, mas após eu volto para comentar, porque eu tenho outras coisas para falar. Ao final, vocês vão entender e saber o que aconteceu com a Yasmin. Então, é o seguinte, a Folha, na entrevista, perguntou para ela como era o dia a dia dela lá nessa prisão lá. Ela diz o seguinte: são quase sempre iguais. Acordamos às 5 da manhã, fazemos 10 minutos de exercícios num espaço minúsculo. Às 6 da manhã é o café. Às 7, a contagem das detentas. Temos um programa de terapia em grupo, como um jornal de TV. Também tem apresentador, repórteres e notícias. Não ajuda ninguém em nada, é só para dizer que eles fazem algo para nos ajudar. Isso diz a Yasmin. Depois das 8 horas, podemos dormir. Às 11 horas é o almoço e o horário de assistir TV até às 14. Das 14 às 15 é hora de dormir de novo e é proibido qualquer atividade. Depois tem a limpeza do quarto e a janta às 18 horas. Depois disso é o tempo livre. Às 23 é hora de dormir e amanhã começa tudo de novo. Qual o principal problema prático? Ela diz: a falta de espaço. Somos colocadas como sardinhas aqui. Hoje são 83 mulheres no mesmo quarto. Temos 2 grupos de pessoas, as que têm cama e as que não têm. Nós que temos precisamos comprá-las. No meu quarto são 24 camas e as outras 59 não têm espaços para dormir. O calor aqui também é insuportável. Não há espaço aberto.
Quais têm sido as suas principais dificuldades? Perguntou a Folha para Yasmin. Ela diz o seguinte: nos primeiros dias entrei em pânico, entrei em depressão. Já não sentia vontade de viver, não via nenhuma saída para a minha situação. Eu chorava o tempo todo. Fiquei doente e as pessoas não me entendiam. Não podia falar com a minha família, não conseguia comer, dormir, eu não podia fazer nada. Não tinha dinheiro e por isso as pessoas não davam a mínima para mim. Eles perguntam: você consegue comer bem aí? Ela diz o seguinte: sinto falta da comida de casa. Aqui às vezes a comida não dá para engolir. Eles servem só arroz. Algumas pessoas que recebem visitas levam algo, outras vezes não. Sinto mais vontade de comer feijão, porque aqui não tem. Tenho alegrias às vezes, porque aqui não é muito limpo. Quer dizer, ela quer dizer que tem alergia. Tem muita barata, muito rato, muito mofo. Às vezes tenho crises de bronquite, porque o lugar é muito fechado. Não tem ar fresco. Aqui é muito abafado. Isso aqui foi só um pouco que eu tirei, que eu quero comentar sobre isso aqui. Essa Yasmin, ela é uma filha, são ela e mais 4 irmãos, só que ela é filha de pais separados e pelo que eu procurei, ela é de classe média baixa, lá no Brasil era. A família alega que ela foi induzida, que é por isso que eu quero abordar esses casos aqui no canal, para a gente poder contar isso aqui e tentar prevenir para que outras meninas não venham a cair nisso aqui. Diz a mãe dela que ela foi induzida por terceiros a fazer isso aqui por uma boa quantia. Eu andei procurei, e parece que a quantia era de 10 a 15 mil reais na época, isso em 2016. Então, na época era um bom dinheiro. Essa garota aqui, pelo que o que eu andei também procurando, não quero ser leviana em julgar nada, mas parece que ela já andava fazendo essas coisas aqui, que é servir de mula para o tráfico. Enfim, eu procurei também porque lá nas Filipinas, essa garota, como ela se diz culpada, ela poderia ter pegue até 40 anos de prisão. Então, como ela tinha 20 anos na época, em 2016, mais 40, ela só iria sair com 60 anos. Então, ela conseguiu, junto com a embaixada e o advogado, com a família também, eles conseguiram o que foi que o advogado fez. Pelas minhas pesquisas, as fontes que eu pesquisei e procurei. O advogado, como ela tinha se dito culpada, o advogado alegou que ela se disse culpada porque estava com medo e ele alegou posteriormente, né, que foi de quando foi feita toda a cariação, quando foi feito o julgamento, e o advogado falou, né, para ela, deu as coordenadas para ela alegar que não sabia que esse negócio, que esses entorpecentes estavam dentro deste travesseiro. Então, o que acontece? Vamos saber aqui o que aconteceu com a dona Yasmin, uma brasileira que foi presa nas Filipinas. Dona Yasmin, no ano de 2019, simplesmente foi... O que vocês acham aí? Deixem as opiniões de vocês. Foi considerada inocente. Não se sabe como, né? Porque um país como as Filipinas, que tem regras seríssimas e severíssimas, até o ano de 2006, nas Filipinas, a pena capital existia para esse tipo de delito. Tanto para esse delito, como para os outros que a gente já sabe. Eu não vou citar aqui porque, como eu já disse, o YouTube tá insuportável. Mas esses delitos que são considerados delitos graves até o ano de 2006 nas Filipinas eram considerados gravíssimos e as pessoas pegavam a pena capital. Depois de 2006 ao ano de 2016, isso foi revogado. Só que entrou um novo presidente que ele é casca grossa e esse cara bota quente lá nas Filipinas.
Tanto que as Filipinas, perante os direitos humanos, eles estão batendo muito lá, por quê? Porque o ex-presidente, tanto ele dá entrevistas polêmicas, como ele aprova e ele incentiva a própria polícia a dar cabo de tanto de usuários como de traficantes. Então, assim, as Filipinas, ela mantém até os dias de hoje uma guerra contra o tráfico. Isso é fato lá. Não sei o que aconteceu, se o Brasil, se a embaixada molhou. Ninguém sabe o porquê nem como esta menina foi absolvida. Ela foi considerada inocente e a Yasmin hoje está no Brasil livre, leve e solta e frajola. Eu, Ana, particularmente não quero deixar aqui o meu ponto de vista, não quero, porque se eu falar aqui vai dar muita polêmica. Mas eu quero que vocês deixem as opiniões de vocês. Eu só vou dizer o seguinte, não vou nem falar em pena capital não, que eu creio que a pena capital mas eu, Ana, em meu ponto de vista, teria que ficar lá. Que fique lá, que cumprisse lá pelo que fez. Só quem sabe o que é que uma mula causa para terceiros é quem convive quem conviveu com dependentes químicos. E o estrago que uma criatura dessa faz, servindo de mula, saindo do Brasil, a troco de dinheiro para ir para lá, é imensurável. Então, a minha opinião é que ficasse por lá e fosse cumprir pena. Não vou nem falar da pena capital não, porque aí já é, né? Mas que cumprisse a sua peninha lá. Não se sabe, como eu já disse, o que aconteceu, mas que a bonita da Yasmin foi considerada inocente e voltou para o Brasil. E por que eu estou fazendo esse vídeo falando sobre esse assunto? Primeiro, que foi indicação da Camila, que é uma seguidora. Segundo, que eu quero abordar esses temas aqui no canal para servir de alerta. Como a gente sabe, muita gente sabe aqui, que passou nas mídias convencionais no ano de 2015, que 2 brasileiros foram condenados à pena capital lá na Indonésia. Então, muitos brasileiros e brasileiras ainda caem nessa esparrela de servir de mulas e, como a gente sabe, alguns países não toleram. Não é Brasil, que Brasil é essa palhaçada, que uma coisa que eu inclusive eu mesma me perguntei. A embaixada pagou, concedeu advogado para a dona Yasmin, sim, um advogado lá das Filipinas, concedeu esse advogado e foi esse advogado que livrou as costas da dona Yasmin lá nas Filipinas, que poderia ter pego até 40 anos de prisão e não pegou pena capital, porque ainda na época tinha sido revogada a pena capital. Né, que no ano de 2006 ainda teria, se ela tivesse sido presa no ano de 2006, ela teria ido para o Beleléu. Só que como foi isso, foi em 2016, 10 anos após, não. Que eu não sei, o que não se sabe é que ela sim, e eu pesquisei muito, procurei, e ela foi solta sim, ela está no Brasil, livre e fajola. Se alguém vir aqui no canal e disser que é fake news, não é fake news. Ai, Ana, mas por que não passou nas mídias convencionais a soltura dela? Não sei. Pelo que eu pesquisei também, por conta de sigilo. Foi o que eu encontrei aqui, tem dias que eu venho pesquisando isso aqui. Então, por conta deste sigilo, não passou nas mídias convencionais. Eu creio que até por conta de preservar a vida da tal da Yasmin. Como eu já disse, essa é a minha opinião. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Lógico, com respeito, porque também a gente tem que prestar atenção que não envolve só dona Yasmin, mas envolve a família, que é inocente, querendo ou não, que não tem culpa. Os familiares não têm culpa, entre outras coisas. Então, deixem a opinião de vocês. E esses vídeos que eu quero trazer, estou trazendo aqui, eu quero que sirva de alerta para que as meninas e meninos que venham assistir esse vídeo aqui não caiam nisso. Como eu disse, em 2015, 2 brasileiros foram condenados à pena capital lá na Indonésia. E não é só na Indonésia. Outros países não toleram esse tipo de coisa. Então, se alguém tá te propondo esse tipo de coisa, você tá aqui assistindo esse vídeo, caiu aqui de bandeja, não sabe por que caiu aqui,
E se alguém te propôs isso, corre, não vai nessa. Isso não vale a pena. Dinheiro nenhum no mundo, nenhum dinheiro no mundo vale a nossa liberdade. Não existe bem maior para um ser humano. Quer dizer, são dois bens que nós temos. A nossa vida e a nossa liberdade. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu espero que fique aqui um alerta para que as meninas e meninos não venham a cair nisso. A gente tem também o Instagram. Eu tenho o Instagram Desmascarando Golpistas, no qual eu estou lá, eu apareço lá, eu estou dando... Sempre estou lá. E eu posto muita coisa que eu não posso falar aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Curtam.